Marco. Eu, Antônio Carlos. Luzia. Sueli. E dando início ao próximo capítulo, mas antes vamos fazer uma breve recapitulação do capítulo anterior, né, que foi o Homem Velho. 19. O capítulo 19. E recapitulando que Camilo, ele passou pelo processo, né, de olhar o passado dele, de verificar, não é, passar por aquele processo de olhar para trás do seu passado, rever as suas reencarnações. E ele finaliza com os aprendizados, com a orientação que ele teve do Epaminondas, né? E agora nós vamos dar sequência para o próximo capítulo, né, que é a causa da minha cegueira. É isso? Nesse capítulo, ele vai voltar novamente a uma reencarnação dele, do passado, que foi na primeira metade do século XVII, que ele reencarna, né, na busca da possibilidade dele se reerguer novamente. Como ele reencarna sempre no meio dos povos cristãos, e ele, todas as vezes que ele retorna para o plano espiritual, ele tem as lições, essas lições. Então, mais uma vez, ele volta nesse meado, pelo meio do século XVII, né? Ele volta e ele passa novamente por toda uma nova situação, onde ele tem novamente uma queda moral, não é isso, Lívia? Aqui ele vai desvendar, né, como a Sueli falou, a causa da cegueira dele. Tanto é que esse capítulo 20 começa a causa da minha cegueira no século XIX. Então, se nós formos realmente começar dentro de um estudo, né, da doutrina espírita, nós podemos dizer que aqui o Camilo, numa regressão que ele faz junto com os amigos dele, todos fazem essa regressão, para ele saber, ele vai perceber, e como é um estudo também, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, o Camilo começa a entender o porquê, a causa da cegueira dele, vamos dizer, essa colheita dessa plantação que ele teve nessa encarnação, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, ou bem ou mal. Não existe fatalidade na terra, na vida, nas leis divinas. Então, se nós formos perceber uma criança hoje que nasce deficiente com algum tipo de problema, ou nós vamos saber que é um resgate de vidas passadas, né? Uma colheita de uma plantação. Então, o Camilo vai perceber que tudo que desencadeou para ele chegar ao suicídio foi por causa da cegueira dele. Então, é um capítulo muito intenso, é um capítulo onde ele vive cada momento, cada segundo, né, nessa regressão que ele tem. Então, porque ele trabalhou, ele trabalhou em árduos, né, em tarefas árduas no campo. Ele invejava parentes ricos e poderosos. Ele tentou ingressar na Igreja Católica, mas o padre da igreja nessa época disse para ele: não, meu filho, não é preciso, você tem que constituir uma família, tem que ter filhos, tem que ter sua casa. E é quando ele absorve esse conselho do padre da igreja, fora esses processos que ele tinha junto à família, de muita inveja que ele tinha, é onde ele conhece uma moça por nome de Maria Magda, né? E foi assim, rápido, uma atração que ele teve por essa moça. Só que essa atração que ele tem por ela, ele não teve uma reciprocidade da parte dela. Que ela tinha conhecido uma outra pessoa, o nome dele era Jacinto de Ornelas, e ela se apaixonou por ele.
E isso deixou o Camilo, né, vamos dizer Camilo, mas na regressão dele era um outro nome, era um outro homem, né, deixou ele muito aborrecido e chateado pela rejeição da Maria Magda. Então, quanto mais ela tinha rejeição, mais raiva ele foi ficando, para ele começar a premeditar, né, o que realmente ele aconteceu. Não é assim, Marquinhos? Não é assim, doutor? Na realidade, no seu íntimo, ele sempre tinha essa ambição, essa vontade de crescer. Ele nasce numa família muito simples nesse século XVII. Então, ele pastoreava ovelhas, arava o campo. Então, a princípio, quando ele começou a falar para a família do desejo dele de crescer, dessa ambição, ele foi até maltratado pelo pai, por não entender esse âmbito de querer crescer. Então, ele procurou a igreja e o padre, com muito desprendimento, ensinou para ele muitas coisas, orientou, esclareceu, ensinou ele a ler, ou seja, deu todo o suporte e orientou que ele constituísse uma família dentro dos ensinamentos cristãos, dentro do amor ao próximo. E ele rapidamente foi com essa ideia e encontrou essa moça, que era, o nome dela Maria Magda. E a princípio ele foi até correspondido, mas eram muito jovens. E quando chegou um tempo, ela se apaixonou por outro rapaz que por ali chegava, que já tinha status, que ele era de uma, como se fosse uma infantaria, era um soldado. Então chamou muito a atenção dela e ele acabou se envolvendo com essa moça, gerando um grande ciúme, uma grande revolta a Camilo, porque desde cedo ele almejava ela como sua esposa, e esse forasteiro chega e leva o amor de sua vida. Então isso gerou uma revolta muito grande no seu interior. Então aquele desejo de constituir a família de imediato, seguindo a orientação do padre, foi deixado de lado. Então agora o que ele queria era ser alguém mais do que o rapaz que tinha levado a sua querida. Então ele queria ter postos, instrução, ele queria ser alguém importante para, quem sabe, rever esse amor. E essa rejeição dele, ele não aguentou, essa rejeição dela, ele não aguentou, porque as pessoas começavam assim, dizer assim para ele, tá vendo? Ela não te escolheu, ela escolheu outro, né? E ele foi ficando cada vez mais assim, revoltado por essa rejeição dela. E quando ele entrou na igreja, ele participou do Santo Ofício. E de lá ele começou a torturar as pessoas que não eram cristãs, né? E aí ele esqueceu a Maria Magda, né? Ele esqueceu a Maria Magda, mas ele torturava muita gente e ele passou a ser uma pessoa muito má. Então, depois de 15 anos, ele voltou a reencontrar a Maria Magda e o Jacinto de Ornelas. Eles já estavam casados, eles já estavam felizes, eles já tinham filhos, já tinham constituído uma família, e eles praticavam a religião protestante, né? Então, reacendeu tudo de novo. Quando ele reencontra a Maria Magda, reacende aquela paixão toda de novo, e ele foi para cima dela, assim, mas ele começou a assediar ela de todo jeito, e ela dizendo não, e ela rejeitou, e começou a aumentar de novo aquela revolta nele. Nesse capítulo aí dá para perceber que ele retorna nessa reencarnação. Então ele desde de novo que ele ambiciona, né? Tudo, então, né, Célia? Então o que acontece? Aguçou nele, não é?
o que ele já tinha, né? Como no capítulo, tem um capítulo que fala que ele no mundo, no plano espiritual, ele todo tempo ele tem essa educação, mas quando ele retorna, tanto que ele retornou nessa reencarnação limitado, porque ele veio numa família pobre, não é um pai severo. Não teve instrução. Isso, não teve instrução nenhuma, isso foi assim, ele foi limitado, mas o que acontece? Ele, de qualquer jeito, ele buscava. Ele ambicionava, isso. né? E o plano espiritual, interessante que colocou o padre, a mãe, sempre a mãe lá. Quando ele chegava com a mãe, que ele pedia o conselho, a mãe sempre orientando que ele ficasse firme lá, na rocinha dele, na cidade, no lugar lá. Então, quer dizer, que é interessante, né, que a espiritualidade, ela coloca, né, essa, digamos assim, essa retaguarda para que ele tivesse esse apoio, para não deixar ele cair novamente. Ele Só que o que vacilar, né? acontece? Ele se apaixona e aí ele não consegue, ele se frustrou novamente, e aquilo reacendeu novamente aquele orgulho, aquela coisa obsessiva dentro dele. Foi aí que ele se perdeu na reencarnação. E ele jurou ódio eterno ao casal por não ter sido correspondido. Exatamente. Isso. E aí ele começa, né, a planejar, ele começa porque ele foi rejeitado. Então aquilo ele não suportou. E aí ele passou a perseguir o marido dela, né, com quem ela casou. E aí mas aí ele não só perseguiu o marido, ele perseguiu todo o povo. Então ele maltratava, ele fez uma brutalidade muito grande, que eu não recordo agora, com ele. Né? Então teve todo esse fracasso dele. E ele, revivendo tudo isso, ele viu quanto que, né, o sofrimento dele por ele ter todas as reencarnações dele, ele ter que fazer novamente, ele cair novamente nessas coisas assim, como é que eu posso dizer, essas tendências más que dentro dele ele não consegue, ele chega para reencarnar, ele reencarna, mas aquilo reacende novamente dentro dele. Verdade. Por ironia do destino, o casal volta à cidade que ele se encontrava. E isso chocou ele de imediato, e ele começa já a arquitetar algo para prejudicar o Jacinto. Então ele tinha pessoas de baixo calão que ele fazia com que espionasse a vida dele, soubesse de todos os detalhes, porque ele queria saber de algo para prejudicar o Jacinto, para ver se ele tinha alguma chance com Magda. Então ele começa a perseguir, caluniar, fazer injustiças. Mandou ele para a Inquisição, foi quando ele mandou. Aí ele foi muito torturado, Jacinto, e ela... E a inveja era um dos sentimentos que atrapalhou muito ele, porque ele não suportava ver a Maria Magda com o Jacinto de Ornelas, não é isso? E ela acabou que ele para conseguir ficar, como ela rejeitava ela de todo jeito, o único jeito que ele teve de ter ela ao lado dele foi fazendo uma troca. Ele ficava, né, no caso, com ela aceitava a proposta dele, né, da sedução que ele queria, e em troca disso ele amenizava o sofrimento do marido dela. Que estava na prisão. E ela, pelo amor, como ele era o chefe, né, pelo amor pelo esposo, ela se submete, né, aos caprichos dele. Ela se submete, mas ele não tem êxito nenhum, porque ele via que aquilo dela não era verdadeiro. Então ela vai lá, ela pede desesperadamente, queria ver ele como ele estava. Então o Camilo, né, ele leva e ela vê o estado em que o marido dela ficou. Ele estava sendo muito maltratado, muito torturado, e cada vez mais ele estava enlouquecido. Então
porque ele não cedia, ele queria, era uma obsessão que ele tinha por ela e ela não conseguia ceder essa obsessão. Olha os requintes de crueldade de Camilo. Ele tirou todas as unhas de Jacinto. Ele mandou tirar todos os dentes de Jacinto. Quebrar o punho. Quebrar os dedos, torcer os punhos, não é isso, doutor Antônio Carlos? Ele fez tremendas atrocidades com Camilo. Então, com Jacinto. Quando Maria viu o estado do seu marido, ela entrou em desespero. Então, ele a forçou. Se você ficar comigo, eu alivio e ajudo o seu marido. Olha que ponto ele chegou de fazer essa ameaça e querer com que ela se sujeitasse a isso. Então, ele passou dias e dias prejudicando ele para que ela aceitasse, e ela acabou cedendo. Só que após ceder e ver que só assim ela conseguiria aliviar o sofrimento do seu marido, Camilo notou que ela não tinha nenhum prazer com ele. Então ela desprezava ele, embora tenha aceitado ficar com ele, ele não sentia nenhum amor da parte dela. Então aquilo foi desgastando o Camilo, e ela mais uma vez pediu enormemente para que, isso depois de algum tempo, para que libertasse o seu esposo amado, libertasse ele, e ele concedeu o seu pedido: não, eu vou libertar. Só que o requinte de crueldade dele era tremendo, que no seu íntimo ele falou: ela pediu para mim libertar ele, mas não de que forma. Aí ele foi lá e pediu para cegar o Jacinto. Furar os dois olhos dele. Furar os dois olhos com ferro quente. Olha a atrocidade. Então furou os dois olhos dele e devolveu ele a ela emprestável. Só que passou 2 meses depois que o Jacinto retornou para viver com a Maria Magda e a família de novo, ele comete suicídio. Porque o Jacinto, ele não aguentou, ele está cego e ele comete suicídio. Então, para ver o que o Camilo plantou nisso tudo: a tortura, a ganância, a inveja, a obsessão, um amor, uma possessão, o homicídio, isso foi um conjunto de crueldades que ele fez, entendeu? Então, quando ele está fazendo essa regressão, né, porque a Maria Magda, ela volta para a aldeia com os filhos, desolada, infeliz, e ele diz assim, que quando passaram-se 3 séculos mais ou menos, e ele diz assim: meu Deus, depois dessa regressão, né, ele diz assim: meu Deus, que tanta crueldade eu fiz, porque hoje eu entendo porque eu estou cego. Então é um capítulo onde ele se encontra como pessoa, ele faz um autodescobrimento dele mesmo e vê o quanto ele foi cruel, porque mesmo depois que ele cometeu o suicídio, ele não sabe aonde ela se encontra, ele não sabe onde está o Jacinto de Ornelas, onde está Maria Magda. Então, para ver que eles não tinham nenhum tipo de afinidade, né? Tanto é que depois ele comete o suicídio, quando ele fica cego. Então, o Camilo, ele entra em um profundo desespero, tristeza por todo o tratamento que ele passou no Hospital Maria de Nazaré, mas ele entra em profundo desequilíbrio e depressão devido a essa regressão que ele vê e ele faz, e ele vê porque ele ficou cego. O interessante é que há necessidade de
acessar essas vivências do espírito de Camilo, tanto é que o instrutor Epaminondas de Vigo faz com que ele acesse profundamente essas vivências do passado, para que ele veja que ele ter ficado cego não foi uma injustiça. Não foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Não foi um motivo para que ele se suicidasse, porque ele fez por onde para merecer passar por tudo isso. A lei da causa e efeito. Tanto é que já tinham passado-se quase 3 séculos para que ele ficasse cego, para resgatar essas provas dele. Então, nada é por acaso. E ele, com remorso, à medida que ele vê e vivencia o que ele fez, ele se arrepende, ele pede perdão, né? Tamanho o requinte de crueldade que ele teve de acabar com a vida de uma pessoa por não ter sido correspondido. Então, ele vê no seu íntimo que o errado foi ele, que é o errado. Como viver no mundo espiritual com os remorsos causados pela encarnação pretérita? É reencarnar de novo, né, para nascer de novo, com uma nova perspectiva, uma nova oportunidade dada pelo alto, importando que ele vai ter que reparar todo esse processo rancoroso que teve com uma nova consciência. Por isso que é dado esse esquecimento, muito importante, para que ele viva plenamente uma nova vida. Que ele pode, nesse processo de evolução, ter uma vida muito santificada, evoluída, benemérita, que ele pode até diminuir as encarnações que ele poderia ter para resgatar esse karma. Então, mais de uma vez ele se convence, né, que ele precisa reencarnar cego, né, justamente para... Aí ele entende, começa ele entender que a próxima encarnação dele, ele precisa nascer cego justamente para quitar essa expiação que ele teve, né, Sueli? E já, assim, como já está no final praticamente do livro, né, nesse capítulo é que ele começa a entender, ele tem a compreensão, porque foi necessário que ele tivesse todo esse processo, porque como ele vem já de vários séculos, com todo esse processo de arbitrariedade, do orgulho ainda muito ferido dentro dele, então nesse capítulo aí é que mostra, que ele passa a se perceber quem realmente, a essência dele, como é o espírito, né? Que é aquela coisa, nós somos, né, estamos numa vestimenta, mas o espírito, ele continua o mesmo. Então o Camilo, esse livro, ele dá esse exemplo, ele vem exemplificar essa situação, em que ele estuda, ele volta, mas ele tem as oportunidades, né, de voltar, como o doutor Antônio Carlos falou, de se beneficiar novamente, né, para se melhorar. E assim, já finalizando, e só para complementar, que ele não prejudicou só a Maria, só o Jacinto, e sim também os filhos dela, porque acabou que a vida dela, ela teve que se mudar, os filhos ficaram sem o pai. Então é todo um processo assim de muita insensibilidade da parte dele, né? Então ele entra em contato com ele mesmo agora, o Camilo, e ele começa a se autoconhecer, se fazer esse autoconhecimento, que é para ele já experimentar uma nova reencarnação. Verdade. E meus amigos, nós ficamos aqui com mais esse capítulo. A semana que vem nós estaremos no capítulo 21, o elemento feminino. Nos siga no YouTube, Centro Espírita Luz de Ismael, e dê lá um like. Dê um like.